Olá, alunos! Para a nossa aula de Educação Física de hoje, eu, professor Jonathan e o professor Rafael, vamos estar comentando sobre jogos e brincadeiras, né, professor? Exatamente, galera. A gente vai mostrar a diferença de jogos e brincadeiras, que todo mundo acha que é a mesma coisa, mas a gente vai ver que não é a mesma coisa, né, professor Jonathan? A influência dos jogos na vida das crianças, né? Do estilo de vida, do comportamento delas, da coordenação motora, da desigualdade das brincadeiras, né? Aqueles que têm recurso, aqueles que têm que inventar. A gente vai passar no final algumas brincadeiras que a gente pode fazer, né? Agora em época de pandemia, com todo o cuidado do coronavírus também. Então, galera, não percam a aula de hoje, tá? Fiquem de olho aí. E, para começar, não esqueçam que primeiro a gente tem que manter a higiene das mãos, principalmente porque nos jogos que nós vamos utilizar daqui a pouquinho, a gente vai precisar brincar com as mãos. Então, se você não fez ainda a higiene, não se esterilizou com álcool, não tomou as medidas de proteção, aqui no caso eu e o professor, nós estamos no mesmo ambiente, mas ele está controlado, não tem outras pessoas em volta. Você pode chamar o seu pai, a sua mãe, o seu responsável para jogar. Faça a higiene das mãos e assim a gente volta. Uma, lava a outra, lava uma, lava a outra, lava uma mão, lava a outra, mão, lava uma mão, lava a outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, mão, lava uma, lava outra, mão, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma, mão, água outra, água uma. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira. Lava uma mão, 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 mão. Água uma mão, lava outra, mão, lava uma mão, lava outra, lava uma. Bom, e para a gente começar, vamos comentar um pouco sobre jogo e brincadeira, professor. Sim. O jogo, propriamente dito, é aquele que detém regras. Quem joga, joga com algum tipo de regra. Existem jogos já formados, como o xadrez ou a dama, que são jogos de tabuleiro, que já tem pré-regras estipuladas. Onde você for jogar xadrez no mundo inteiro, vai ser aquelas mesmas regras. Existem outros jogos que nós podemos estar inventando na hora, tipo um pega-pega. Só que, antes de começar a brincar, a jogar, nós vamos passar algumas regras para que todos os integrantes do jogo possam entender como jogar. Então, a partir do momento que nós temos uma atividade em que se tem regras, seja inventada na hora do jogo ou já conhecidas mundialmente, nós temos a palavra jogo envolvida por já ter regras pré-determinadas. E brincadeira, professor? Brincadeiras são aquelas brincadeiras onde a gente não tem regras, galera, certo? Então, o professor Jonathan tem uma brincadeira lá, esconde-esconde. A regra dele é diferente da minha regra, então a gente não tem regras definidas nessa brincadeira, né? Então, ela não chega a ser um jogo, chega a ser uma brincadeira, pois não há regras definidas. Cada um brinca de um jeito, então ela não tem regras definidas, né, professor? E nem tem tempo, né, professor? Porque se eu tô subindo numa árvore, eu já estou brincando. Se eu tô brincando de chutar a bola, mas eu tô sozinho jogando, tô chutando a bola contra a parede, eu já estou brincando. Não é nenhum jogo, tipo um estilo de jogo de futebol, se eu estiver brincando com a bola, mas eu tô chutando a bola na parede, eu tô fazendo alguma atividade com a bola de futebol que eu posso ter em casa, tô brincando até sozinho, se for o caso, mas são coisas sempre sem regra, pelo puro divertimento, pelo puro prazer de se jogar, de se brincar. Então a gente vai chamar isso de brincadeira, por não ter uma regra pré-definida ou por não ter nem tempo. Eu posso começar a brincar agora. Se eu, professor, começar a brincar nesse exato momento, nós estamos fazendo uma brincadeira, porque nós não combinamos nada, nós não colocamos regras para começar, nós simplesmente começamos qualquer atividade a qualquer momento, só pela pura diversão, pelo puro prazer nosso de brincar um com o outro. Exatamente, professor. E daí, professor, a gente também entra agora
nesse de brincadeiras e jogos, na desigualdade que as pessoas têm, né? Porque tem várias crianças que tem, o pai já compra um celular, compra um tablet, né? E tem crianças que o pai não tem condições financeiras para poder estar comprando esse tipo de aparelho. Aí eles têm que inventar as brincadeiras, né? Então, às vezes eles pegam uma tampa e fazem uma brincadeira. Ah, vou jogar, esse aqui pode ser o meu bumerangue, né, professor? Meu disco, Exato. joga o disco, o outro vai lá e pega. Então, isso são a desigualdade que as pessoas têm. Então, geralmente, quem não tem tanto recurso assim de tecnologia das coisas, eles têm mais criatividade. Isso explora muito a criatividade das crianças, não é, professor? Exato, principalmente os nossos pais, talvez até os pais dos nossos alunos que estão assistindo esse vídeo, poderiam vir do ambiente rural, da roça. Lá na roça nós não tínhamos jogos tecnológicos, brinquedos de última geração, robôs, bonecas, que eram parte de um ambiente comprado, era sempre de um ambiente inventado. Então, se eu queria brincar de um carrinho lá na roça, geralmente as crianças produziam um carrinho, faziam um carrinho de madeira, as rodas do carrinho, todos os componentes sempre com o material que eles tinham na mão lá no ambiente rural. Se as meninas queriam brincar de boneca, as pessoas pegavam aquela palha do sabugo de milho, que tem todo um cabelinho lá, tirava do sabugo de milho, pegava a palha, velha enrolava. do pai, da mãe, fazia, né, professor? Tinha o Judas que a gente, né, malhava o Judas. Com que certeza. colocava de tudo dentro, grama, palha, colocava roupa ficava preso no poste, num pedaço de madeira ou algo do tipo, né, professor? Então a criatividade das pessoas era muito mais aflorada antes, né? Era muito mais. E daí hoje em dia, como de celular, tablet, jogos de internet, as crianças geralmente ficam por esse lado e acabam um pouco perdendo essa criatividade, né, professor? Que é tão importante para elas, né? E não só ali na hora da brincadeira, mas em toda a sua vida, né? E como nós estamos na aula de educação física, a gente fala muito de brincar com o corpo. Quando você, aluno, está na sala de aula, de professor de educação física chega, eu tenho certeza que você quer sair de dentro da sala de aula e brincar na quadra, e brincar em regiões ali que nós temos nas escolas. Às vezes pode ser uma região de grama, uma região da escola que tem árvore, ou uma região que dá para subir, ou que tem materiais diversos, né? Eu já vi em escolas, por exemplo, alguns tablados igual de lutas que as crianças podem brincar em cima, de lutinha, alguma coisa assim. Então, quando a gente pensa na educação física, nós estamos falando do brincar de se mexer, de se mover, de sair do lugar e sair do ambiente da sala de aula, aquele quadradinho fechadinho. Sim. Então, hoje nós não temos mais esse recurso, porque também muitas crianças estão optando por ficar no videogame, por ficar no celular. Quando o professor de educação física chega na escola, ela não quer sair da sala, porque ela quer continuar no celular mexendo, ou se está em casa assistindo essa videoaula, poderia estar brincando depois de assistir a aula, mas daí vai para o videogame de novo, vai para uma televisão, para a Netflix. Então, hoje nós temos que pensar, principalmente, professor, em se mexer. E atrelado a isso, nós temos o sedentarismo. O sedentarismo, para vocês, crianças, é principalmente a situação de ficar parado. Aquela criança que não se mexe e que, por não se mexer, adquire problemas de saúde, né, professor? A gente tem muitas coisas relacionadas ao sedentarismo. Sim, porque as crianças que têm dificuldade em se mexer, né, professor, que elas não vão atrás de uma brincadeira, que não tem um amigo, ou o pai ou a mãe não estimulam essas crianças a correrem, a brincar, elas sofrem em dois aspectos, né, professor? A primeira é a coordenação motora, né? Sim. Que a coordenação motora a gente tem, vamos jogar bolinha de gude. Quem não conhece bolinha de gude é umas bolinhas pequenininhas assim, depois a gente pode passar um videozinho pra vocês, que é uma bolinha de gude. Pega, então a coordenação motora fina é importante na hora de escrever, né, professor? Aí, se a gente tá brincando de corrida, vai brincar de ir para um lado e para o outro, deslocamento lateral, o salto. Então, essas são as coordenações que uma criança precisa estar desenvolvendo toda hora, né, professor? E o que se as crianças não conseguem desenvolver, elas acabam o quê? Só comendo em casa na frente do videogame e acabam ficando com problemas de saúde, às vezes diabéticos, às vezes obesos acima do peso, às vezes problemas até no coração, né, professor? Que não é uma coisa normal para uma criança de 11, 12 anos aí, que a gente está falando daqui, a nossa faixa etária da nossa turma, não é uma coisa normal que isso aconteça, né? Geralmente as crianças são saudáveis, tem que ter pique para correr. Eu lembro quando a gente era criança, professor, até, né, os pais também de vocês, ficavam na rua até 8, 9 horas da noite. Professor, mas 8, 9 horas da noite é perigoso. Sim, a gente sabe que hoje é perigoso, mas
as crianças hoje em dia não saem muito pouco, brincam um pouco na rua, então a gente tem que voltar a brincar na rua, criar um laço de amizade pra gente estar toda hora em desenvolvimento, pro nosso corpo estar sempre em movimento, né? E o segundo ponto é esse, né, professor? A falta de saúde das crianças por serem sedentárias. Então, hoje nós temos problemas ligados ao colesterol, que é aquela gordura que vai para o nosso sangue, e que se for para o nosso sangue pode dar um problema no nosso coração, pode dar problema nas nossas pernas, nos nossos braços. Nós temos problemas ligados ao açúcar, todo mundo gosta de comer bolacha, Chocolate, todo mundo gosta de comer refrigerante. chocolate, coisas no fast food, né? Quem não gosta de fast food? Só que se você come tudo isso e não pratica atividade física, não brinca, não tem jogo, não tem brincadeira na sua vida, como que você vai gastar toda essa energia que você comeu, que você acumulou? Então, o jogo tecnológico, ele também não é ruim. Você também desenvolve jogando videogame coisas relacionadas a habilidades mentais, né, professor? Tem que ser inteligente, claro, para jogar um jogo de videogame. Mas você também precisa pensar no seu corpo, no seu físico, né? Em adquirir força, em adquirir velocidade. Não só pensando no jogo de futebol, ou no vôlei, ou no basquete, ou no handebol, mas depois, né, professor? Na Porque vida, quando né, a gente professor? fica grande, a gente também quer brincar, né, professor? Claro. Não é só a criança que brinca, não é só vocês que estão nos assistindo que brincam, a gente também brinca. Só que quanto mais nós brincamos enquanto crianças, melhor vai ser a nossa brincadeira enquanto adulto. Às vezes a gente quer brincar com o nosso pai, com o nosso avô, com a nossa avó, e eles falam, hoje eu tô cansado, hoje eu não aguento. Por que ele não aguenta? Porque ele não praticou muito, talvez, quando ele era criança, não se cuidou mais. Então, uma tarefa muito importante que a gente tem é manter esse cuidado com o nosso corpo para que depois, quando adulto, quando velhinho, a gente poder ter uma qualidade de vida melhor e continuar brincando. Sim, exatamente. Professor, uma coisa também que entra, a gente estava comentando há pouco que é a desigualdade do brincar, é a diferença, né, das brincadeiras que a gente tem aqui no sul e a diferença que a gente tem no norte. O Brasil é muito grande, né, galera? Então, os recursos que as pessoas têm aqui no sul não são os mesmos recursos que as pessoas têm no norte. Então as crianças de lá geralmente não brincam das mesmas brincadeiras que tem aqui. E as crianças daqui também não brincam das brincadeiras que tem lá. Ah, professor, mas então lá no norte a gente não brinca de esconde-esconde. Galera, brincam de esconde-esconde, né? Porque são brincadeiras tradicionais da nossa cultura. Da nossa cultura, né? Então, esconde-esconde, pega-pega, futebol, vôlei, esse tipo de brincadeiras e jogos é comum que todos brinquem, mas os recursos que eles têm lá, às vezes eles não podem brincar. Vamos fazer uma noite de videogame. Às vezes isso não chega até eles, né? Não falando no todo, mas tem pessoas que não chegam. Imagine uma população indígena, né, professor? Como Exatamente. que um índio vai ter um videogame em casa? Exatamente. Então eles acabam se adaptando. O que o índio brinca? Vamos correr atrás dos animais, vamos explorar a mata, vamos pegar a lenha, né, professor? Então essas são brincadeiras que pra gente às vezes, mas pegar lenha, isso é divertido? Não, mas pra eles é divertido, entendeu? E do mesmo jeito que às vezes aqui a gente, vamos brincar de atletismo, vamos correr, vamos brincar de gatomia. Pra eles às vezes não tem o mesmo sentido, a mesma diversão, né, professor? E às vezes as brincadeiras, professor, elas podem ser parecidas, mas com objetos diferentes. Então, Nomes por diferentes exemplo, se você quer brincar hoje com a água, você pode pegar um balde, você pode pegar uma piscina, ou você pode, quem sabe, ir num parque aquático. Agora imagina uma pessoa que mora lá no interior, se ela quer brincar com água, ela vai procurar o quê, professor? Onde tem bastante água no interior? Nos rios, né? Nos lagos, nos tanques de peixe, quem tem peixe em casa, né? Quem tem tanque, quem tem chácara, quem tem sítio. Então são brincadeiras que às vezes são parecidas, mas são em ambientes diferentes. E às vezes nós temos objetos iguais, então eu tenho o mesmo brinquedo que uma criança tem lá no norte, mas para ela lá no norte tem um significado diferente. Então a gente falou primeiro da buliquinha, né? Que é aquela bolinha de vidro geralmente que a gente brinca na rua de jogar. Pode ser que lá no norte eles peguem a buliquinha e façam uma outra brincadeira com o mesmo objeto, com a mesma buliquinha. Então a gente tem que entender que lá no norte, ou no sul, ou no leste, oeste, em qualquer canto do nosso país, nós temos culturas diferentes e que é interessante, né, professor? A gente saber o que as outras crianças estão brincando, porque senão a gente fica sem criatividade nenhuma. Se eu jogo videogame todo dia, eu só vou saber jogar videogame, não vou saber fazer mais nada. Agora, se eu tenho a noção de que uma criança brinca de tal coisa lá longe, quem sabe eu possa brincar também. Seja legal também, né, professor? Também. Às vezes, por a gente não conhecer, a gente já fala, opa, isso aqui não é legal, mas conhecendo e brincando com nossos amigos, isso pode se tornar uma coisa legal também, fazer parte do nosso dia a dia, né, de brincadeiras.
E falando dos jogos, professor, para não dizer que nós somos chatos e não brincamos de nada hoje, então nós vamos fazer alguns jogos pensando que nós estamos num ambiente onde ocorre uma pandemia, então a gente não vai sair daqui da gravação, a gente vai continuar gravando para vocês, num ambiente fechado. Entre nós dois aqui, a gente consegue jogar alguns desses jogos, quem sabe sozinho, outros em dupla, outros quem sabe com mais pessoas, mas a gente pode utilizar da nossa família para não precisar sair de casa também, que nesse momento não pode. E a gente queria mostrar para vocês que também é possível brincar sem videogame, né, professor? Sim. Sem material comprado, só com o nosso corpo. Exatamente. Então agora a gente vai fazer 2 jogos, um conhecido como a dedanha e o outro pedra, papel, tesoura ou Jockey Pô, né? Exatamente. Alguns conhecem como Jockey Pô. São brincadeiras que nós fazemos aqui, ó, parado, sentado. Você pode fazer na sua casa num ambiente bem pequenininho mesmo. E a gente quer que vocês assistam e vejam quais as coisas são legais, se vocês gostariam de fazer em casa, se vocês conhecem outros jogos. E o mais interessante, professor, é que você pode perguntar para o seu pai e para sua mãe. Sim. Porque nós conhecemos uma coisa, mas quem sabe o nosso pai e a nossa mãe conheçam uma coisa diferente. Exatamente. E dentro dessas brincadeiras que a gente vai mostrar 2, mas existem várias brincadeiras, né? A gente vai estar citando no final depois que a gente explicar aqui as 2, né? A primeira brincadeira, galera, que seria a dedanha, a gente vai precisar, agora, ó, como a gente está em época de pandemia, né? Como eu e o professor Jonathan, a gente já tá com a mão higienizada, mas a gente tá aqui, o professor Jonathan é da casa dele, eu sou da minha casa, então pra gente não ter também contato de ficar segurando na mão do outro, a gente vai usar um único material, né? Que é só para nossa proteção, que seria uma luva. Aquela luva que a mãe pega para lavar a louça, ou que o médico vai no médico lá no dentista, o dentista usa para proteger a mão. Então, cada um vai colocar a sua luva higienizada, né, galera? Então podemos passar um álcool em gel na luva antes, dar uma lavada. Pode passar o álcool na luva mesmo. Na luva mesmo, né? Para não ter problema. E essa brincadeira ela é muito legal, porque a gente consegue brincar menino e menina, né? Quem sabe uma pessoa mais velha com o seu avô, você pode brincar com a sua avó. Não tem idade, não tem qualquer tipo de regra para que as pessoas possam participar. É uma brincadeira que qualquer um pode participar. Sim, então vamos exatamente. começar aqui, ó, cada um com uma luva, né? A gente vai dar a mão, os 4 Juntar. dedinhos aqui, ó, juntados, e nós vamos fazer uma guerra de dedão. Tá? Vamos virar aqui para a câmera, acho que aqui fica bom. Uma guerra de dedão. Eu tenho que segurar o dedão dele e ele tem que segurar o meu dedão. Então vamos fazer 3 rounds, professor. Melhor de 3? Vamos. Vai. 1, 2, 3. Peguei ele. 1-0 para mim. Então agora nós vamos para a rodada número 2. 3, 2, 1, vai. 1-1. 1-1. Agora nós vamos para a rodada final, então, né? 1-1, tá empatado, vamos ver quem vai ganhar. 2-1 pro professor Rafael. Então essa foi a primeira brincadeira, chamada a dedanha. Depois tiramos as luvas, né, galera? Já colocamos ela para lavar, porque a gente teve um contato aqui, por mais que com luva pequeno, mas a gente pode colocar a luva a lavar, né, professor Jonathan? Exato. E agora nós vamos pro Jockey Pô. Então, pedra, professor. Faça igual aí. Pedra, Papel, papel, tesoura. tesoura. Quem ganhar, professor, o duelo entre o pedra, papel e tesoura, tem que encostar no braço do amiguinho, mas não precisa agarrar. Eu posso só encostar um dedinho. Se eu conseguir encostar no braço dele, eu ganhei. Além de ganhar o duelo, ainda tem que encostar no braço. Galera, lembrando, vamos lá para as regras do jogo. Regras do jogo. A pedra ganha do tesoura. Então a pedra, que é o 0, né? Ganha da tesoura. A tesoura ganha do papel, porque ele corta o papel, né? E o papel embrulha a pedra, beleza? Então, pedra ganha da tesoura, tesoura ganha do papel, papel ganha da pedra. Beleza, professor? Melhor de 3 de novo, Melhor de igual 3. do outro. Vamos lá. Vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Empate. Então, Vamos lá. 1-1. 1-1. Não. 0-0. 0-0. Pedra, Pedra, papel, tesoura. Quem ganhou? Encostei no braço dele, 1-0. 1-0 pro professor Jonathan, certo? Vamos lá, professor. Pedra, papel, tesoura. Lá.
2-0 professor Jonathan. Então o professor Jonathan foi o vencedor de pedra, papel, tesoura. Revanche. Certo, galera? Então, a gente mostrou 2 brincadeiras onde a gente só precisa do quê? Do nosso corpo. Certo? A gente só usou a luva no primeiro ali por uma medida de proteção, né? Mas a gente só precisa do nosso corpo. Outra brincadeira, professor, que a gente podia citar aqui, a gente não vai passar pra gente não se estender muito no vídeo, seria passou o carrinho de picolé, que é uma brincadeira que as crianças podem fazer e também é tranquilo. Então a gente precisa só do quê? Só das 2 mãos, né, professor? É um estilo de brincadeira também que a gente pode usar. Então, o que a gente vai pedir para vocês hoje, galera, como atividade, né? Encerrando, a gente já deu exemplos de algumas atividades, explicou a diferença, explicou a tecnologia, o sedentarismo, a diferença do sul e do norte, mostrando brincadeiras, a diferença entre jogo e brincadeira. A gente vai pedir para vocês agora escreverem num papel 3 brincadeiras, né, professor? 3 brincadeiras onde a gente não use nenhum material alternativo. Ou seja, brincadeira com o corpo. Exatamente. Não precisa ter bola, não precisa ter disco, não precisa ter pedra, não precisa ter nada. Só a mão, o braço, a cabeça, qualquer coisa. Certo? A voz. Então, vocês podem fazer 3 brincadeiras, tá bom? Escrevam. Beleza, tudo certinho. E outra atividade, professor, atividade número 2, a gente quer que vocês peguem uma brincadeira. A gente quer aqui do sul, né? De Curitiba. Uma brincadeira do norte e descreva pra gente a brincadeira que vocês mais gostarem, certo? Escrevam no papel e mandem pra gente estar, às vezes, fazendo na nossa próxima aula de educação física aqui como exemplo de jogos e brincadeiras. Então pode ser uma brincadeira lá do indígena, pode ser alguma brincadeira da cultura de algum estado que seja lá da região norte, nordeste, que não seja daqui do sul, que é o mais importante, não ser daqui da região do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, tentem enxergar na internet algumas brincadeiras, procurem lá, para ver se vocês conseguem identificar lá no Amazonas, ou em Fortaleza, ou em Natal, estados daquela região norte e nordeste, que tem alguma brincadeira que vocês não conhecem aqui, que ninguém nunca brincou, nem mesmo os pais, né, de vocês podem até mesmo não conhecer essa brincadeira. E fiquem agora com mais um vídeo explicando um pouco mais sobre os jogos e as brincadeiras, para que a gente consiga reforçar o que a gente explicou agora. Olá pessoal, a nossa aula de hoje é a respeito sobre os jogos populares, da cultura popular. Alguém já ouviu falar? Pois é, vocês sabiam que antigamente as crianças tinham que usar a criatividade para brincar e se divertir? Não haviam tantos brinquedos como hoje. As crianças utilizavam madeira, papel, pedra e latas para inventar seus brinquedos e suas brincadeiras. Eram bastante divertidas e mesmo assim as crianças eram muito felizes. Ocupavam seu tempo brincando e se divertindo. Mas afinal, o que são brincadeiras populares e folclóricas? As brincadeiras populares e folclóricas são aquelas que fazem parte da cultura e são criadas pelas pessoas ao longo do tempo, passando de geração para geração, ou seja, de avô para pai, de pai para filho, e assim sucessivamente, vai passando de geração para geração. No entanto, essas brincadeiras estão desaparecendo devido à influência da televisão, dos jogos eletrônicos e das transformações do ambiente urbano. A cada dia que passa, essas brincadeiras populares, tradicionais, elas vão sendo esquecidas. As ruas e as calçadas, com o passar do tempo, deixam de ser os espaços apropriados para as brincadeiras populares, devido ao perigo que se tem, devido ao excesso de violência nas ruas e principalmente devido à tecnologia que vem deixando abandonada essas brincadeiras tão legais, tão divertidas da nossa tradição.
Você conhece algumas dessas brincadeiras? Presta bem atenção, hein? Tem bambolê, tem várias. Alguém consegue identificar? Vou dar um tempinho para vocês, hein? Então, conseguiram descobrir alguma brincadeira? Vocês gostam de alguma delas? E aí, vocês conhecem o nome dessas brincadeiras? Prestem atenção. Experimentou meu sorvete? É uma delícia! Mas só tem de chocolate, hein, galera? Sorvete! Bom, alunos, e para finalizar, nós vamos só passar bem por cima de alguns jogos que nós comentamos brevemente, mas ainda não terminamos de explicar para vocês, que seriam jogos populares ou jogos até considerados folclóricos, né? Porque alguns desses jogos eles são brasileiros, eles partem de uma cultura brasileira. Então nós temos aqui alguns jogos conhecidos por vocês, como a Amarelinha, a Queimada, o Cabo de Guerra, o Esconde-Esconde, o Barra Bandeira, a Boca de Forno, o Tá Pronto Seu Lobo, o Esconde a Peia, a Cabra Cega, o Quebra-Panela, a Bola de Gude, que nós comentamos, inclusive está aqui o desenho, né? Nós comentamos há pouco sobre esse jogo, né? Que às vezes pode ser jogado de diferentes maneiras dependendo da região do país. Então o que a gente queria deixar para vocês é: os jogos, eles têm sim aspectos culturais, eles mudam de lugar para lugar, porém o jogo, ele é o jogo, a brincadeira, ela é a brincadeira, ela tem que ser efetivada, ela tem que ser praticada, ela tem que ser colocado em prática, não só o jogo e a brincadeira tecnológica, mas o jogo e a brincadeira em que a gente tem que se utilizar de movimento, tem que se utilizar do nosso corpo para brincar. A nossa saúde, ela depende do movimento. Nós também fortalecemos o nosso cérebro com o movimento, né? Não é só questão muscular ou uma questão de habilidades motoras como correr, saltar, pular, né? Apertar, segurar, lançar, arremessar. Nós temos muitas outras coisas relacionadas ao desenvolvimento do nosso corpo que depende do brincar. Então, o que a gente queria deixar para vocês é: pensem em sempre brincadeiras como essas aqui no dia a dia de vocês. Muitas delas nem material precisa, e dessa forma a gente vai conseguir ter uma população sempre mais bem capacitada para brincar, porque quanto mais você brinca, mais você aprende sobre como brincar. Quanto mais você joga, mais você aprende sobre como jogar. E dessa forma todos nós saímos ganhando, e quem sabe a gente pode ensinar mais pessoas a praticarem as brincadeiras, os jogos, e quem sabe também quando nós formos cada vez mais velhos, né, pensando lá na idade do idoso, a gente possa ainda ter um corpo bem forte e bem
apto a brincar, né? Ter energia, ter força, ter as habilidades necessárias, porque cada uma dessas brincadeiras aqui exige uma capacidade do nosso corpo, às vezes mais física, às vezes mais mental, mas todas elas exigem coisas de nós. Então, quanto mais vocês brincarem e praticarem isso, melhor vai ser a qualidade de vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. A aula de educação física ela é muito importante, quanto as brincadeiras, a gente espera que vocês tenham entendido a necessidade de praticar.